Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da aula 3, tá? Esse é o vídeo 4 da aula 3, tá? Parte 4, né? Da aula 3. E o que falta fazer para a gente na aula de hoje é só demonstrar esse teorema. Então, basicamente, ele diz o quê? É que eu já tinha comentado nos exemplos, né? Bom, esses dois itens aqui eu tinha comentado. Só tem um R uma relação qualquer. Então, quando eu calculo a sua inversa e olho o domínio da inversa, eu obtenho, na verdade, que ele é igual à imagem da relação R original, tá? E a imagem de uma inversa de uma relação R é igual ao domínio da relação R, tá? Outro fato que a gente vai provar também no final é o quê? Isso aqui, ó. Qual que é a inversa de uma relação da inversa de uma relação R? É a própria relação R. Então, o que é isso? Que é essa 3 aqui? Ó? Note que, dada uma relação R, a gente pode calcular a sua inversa, né? Essa R menos 1, que é a inversa da relação R, ela é uma relação, tá? Então a gente pode ir lá e calcular a sua inversa de novo. Nós vamos mostrar que quando nós fazemos isso duas vezes, nós voltamos para a relação R, certo? Então vamos lá. Então, vamos provar. Bom, isso aqui não é tão complicado não. Então olha só. Esquece a inversa por enquanto. Quem é o domínio de uma relação? É o conjunto formado por todos os pares x e y, né? Tá. Só uma coisa antes aqui, ó, vamos observar o seguinte. R é uma relação de A em B. Então, a inversa da R é uma relação de B em A, tá? Então, essa R-1 é uma relação de B em A, tá? Então, é um subconjunto do B cartesiano A. Então, seus elementos são na forma Bzinho, Azinho, tá? R é uma relação de A em B, então é um subconjunto de A cartesiano B. Então, seus elementos são da forma Azinho, Bzinho. Com Azinho em A e Bzinho em B, tá? Isso que eu quero dizer. Então, ó, o domínio da relação R, R-1. Então, você vai pegar subconjunto, é o subconjunto do B, tá? Porque R-1 é uma relação de B em A. Então, é um conjunto formado por todos os Bzinhos em B, tá? Para os quais existe um Azinho em A, tal que o B relaciona-se com A segundo a relação do caso, que no caso é a inversa da R. Só que olha isso aqui, ó. Vamos relembrar ó, o que significa dizer x, vou pôr a relação S, Y. Vocês lembrarem, isso é equivalente a dizer que y está relacionado com x pela relação inversa, tá? Então, quando eu saio da inversa e volto para a relação original, você troca a ordem, né? Então, aqui, ó, esse BR-1A equivale a dizer que o A relaciona com B via R, tá? Então, esse aqui vai ser o conjunto formado por todos os Bzinho em B, para os quais existe um Azinho em A, tais que A relaciona com B. Agora vamos voltar lá em cima na definição de imagem de um conjunto. Se você olhar, o Bzinho em B, tal que existe um A em A, tal que A relaciona com B. É exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, isso aqui é a imagem da relação R, tá? Agora vamos calcular a imagem da relação inversa da relação R. Então, lembrando, imagem da relação R.
da inversa de R, né? R menos 1 é a relação de B em B cartesiano A. Então a imagem é um subconjunto do A, tá? Então são todos os Azinhos em A, para os quais existe um Bzinho em B, tal que o A está relacionado, o B está relacionado com o A. No nosso caso, que a relação é a inversa da R, tá? Mesmo argumento nós usamos antes ali, né? Esse BR-1A é ARB, né? Então, dizer que B se relaciona pela relação inversa de R com A é a mesma coisa dizer que A relaciona com B via R. Então, esse aqui é o conjunto todos os Azinhos em A, para os quais existe um elemento Bzinho em B, tais que A está relacionado com o B. Então, ó, vamos olhar a definição de domínio. Volta aqui, ó. É o conjunto de todos os Azinhos em A, para os quais existe um Bzinho em B, tal que A relaciona com B via R. Isso é exatamente a definição de domínio de uma relação R, tá? Agora vamos provar isso aqui, ó. Que a inversa da inversa de uma relação é a própria relação. Olha só, note que a relação R, você pode descrever ela assim, ó, como sendo os pares, conjunto todos os pares AB em A cartesiano B, para os quais A relaciona com B. Né? Assim a gente pode escrever a relação R. Então, a sua inversa é o conjunto de todos os pares BA em B cartesiano A, tais que A relaciona com B. Tá? Agora, lembra, a definição de inversa. Você só troca a ordem dos pares ordenados. Só que a relação que você tem que satisfazer para estar na inversa é a mesma propriedade que a relação R. Agora, você pega a inversa e calcula a inversa dela. A gente vai fazer aqui, vai trocar os pares ordenados, né? A ordem, né? O BA vira B, em A cartesiano B, tais que continua A relaciona com B. Ora, olha aqui em cima na primeira linha, é a definição da R, né? Então, portanto, quando eu pego uma relação, calculo a sua inversa, aí eu pego essa inversa, calculo a inversa dela de novo, o resultado que eu chego é na relação original, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Então, até a próxima aula na semana que vem. Até mais.